há tanto tempo que você tem na vida política, né? Eu queria entender até por que você continua atuando mesmo assim, mais de 30 anos atuando com isso, e por que continua? Eu queria entender. Olha só, porque me dá o maior prazer poder ajudar a população, servir a população. Você sabe que o Rubem Alves ele tem uma frase que diz que a política como profissão é a mais vil, é a pior de todas as profissões. Mas a política como vocação é a mais nobre de todas as vocações. Porque o político profissional ele se realiza com a realização pessoal, particular. Mas o político vocacionado se realiza com a realização dos outros, da sua comunidade. Então, assim, eu faço política por vocação. Eu gosto de servir, né, de usar toda a minha energia, toda a minha sensibilidade, minha capacidade de trabalho, capacidade de diálogo para melhorar a nossa cidade, melhorar nosso país. Eu faço isso com muito prazer. E eu me sinto com saúde, me sinto com energia e com toda a experiência que eu tive, com tudo que Brasília me deu, porque tudo que eu tenho foi Brasília que me deu. A minha família, eu sou casado, faço 42 anos de casado mês que vem, tenho 3 filhos, já tenho 2 netos. Eu tenho essa família foi dada por Brasília. Brasília me deu todas as honras de ocupar todos os cargos que eu podia ocupar. Eu já ocupei. Sempre procurei manter a confiança, corresponder à confiança da população de Brasília. Eu acho que agora, no auge da minha experiência, com muita energia, seria muito comodismo, muita comodidade de minha parte não dar minha contribuição no momento difícil da história do Brasil, difícil da história do DF, tendo contribuir aí para dias melhores para a nossa população. Sensacional. Faz muito sentido. Porque o que a gente percebe às vezes é muito mais... Até na hora de votar eu percebo que a população pensa muito mais em interesses próprios do que no interesse do coletivo, entendeu? Por exemplo, se sua família é mais empresarial, você necessariamente já tem um voto mais pra de uma área, né, específica do pensamento, às vezes, do que você concorda do coletivo, né? Não olhar para um todo, né? Nem sempre é assim, quer dizer, nem todo mundo é assim, mas... É verdade, muitas vezes as pessoas votam pensando no seu benefício pessoal. Mas tem gente, não apenas vota, mas tem gente, graças a Deus que tem gente assim, que pensa muito no coletivo. Quem conhece o Distrito Federal, e quando eu tive a oportunidade de conhecer o Distrito Federal com profundidade, por ter sido candidato a governador já 3 vezes e por ter sido governador durante 4 anos, você percebe, gente, tem gente que faz um trabalho maravilhoso na periferia, você não sabe como é que a pessoa uma pessoa que com poucos recursos, até pobre financeiramente, eu não gosto dessa palavra, mas assim, a pessoa com poucos recursos e consegue ajudar tanta gente. Se não fosse essa rede de solidariedade que a gente tem aí nas periferias do Brasil todo, nossa senhora, a nossa situação estaria muito pior. Não, com certeza, mas eu ainda acredito assim que eu queria entender também de você, assim, o que você acha que é essencial para você que passou por tantos cargos, né? O que o PV disse aqui, passou por tantos cargos, o que você acha que é essencial para você ser eleito? Porque você é um cara que tem você teve uma taxa de aceitação na sua história, tem uma taxa de aceitação enorme do povo. Primeiro, eu acho que a disposição é uma coisa fundamental, né? Assim, a determinação de querer ser é uma coisa importante. Depois, você tem um propósito, né? Para que você quer ser? E você tem que saber comunicar esse propósito com as pessoas, com muita franqueza, com muita sinceridade, e isso é um processo de conquista. Eu não me elegi na minha primeira eleição, fiz uma campanha bonita, todo mundo elogiou, super criativa, mas não me elegi. Na segunda eleição, eu fiquei como primeiro suplente, só que eu tive a oportunidade de assumir o mandato no primeiro dia, porque o Cristóvão convidou 2 deputados que se elegeram para serem secretários. Aí eu tive a oportunidade de exercer o mandato, fiz um bom mandato, e depois, ao final do primeiro ano de mandato, o Cristóvão me chamou para ser secretário de turismo. Aí eu fiz um bom mandato como secretário de turismo, eu gosto muito de Brasília, eu gosto muito do turismo, acredito muito no turismo, e eu sempre falei de Brasília com muita alegria, com muito entusiasmo. O que um secretário de turismo faz, para mim ter uma ideia? Promove a cidade, né? Aqui, por exemplo, imaginei. Eu iniciei o projeto Orla, hoje é uma realidade. A gente iniciou o projeto Orla, e você vê a coerência da minha trajetória. Ali eu comecei o projeto Orla, depois quando eu fui governador, abri a Orla do Lago para todos. Sim. Que é uma das coisas que me dá mais orgulho no meu governo, é ter democratizado a cidade, assim, ampliado. Eu acho que essa é uma conquista da cidadania, abrir a Orla do Lago para todos. Mas a gente abriu o monumento, os palácios eram fechados. O Congresso Nacional era fechado à visitação pública, o Itamaraty era fechado à visitação pública, o Palácio da Alvorada.
E, através de uma articulação política, quando eu era secretário, a gente conseguiu abrir e criamos o turismo cívico. As escolas iam visitar, as pessoas que vinham de fora Eu iam já fui visitar. com a escola visitar, Pois exatamente. E isso era fechado, você vê. São movimentos de democratização da cidade. Nós fizemos também Caldeirão da Folia, na época, que era uma coisa super legal também, né, que é o carnaval da cidade, né, trazendo todas as manifestações culturais ali para aquele caldeirão da folia. Tudo isso acabava contribuindo para desenvolver o turismo, para outras pessoas virem para a cidade. Como deputado distrital, nesse período que eu assumi como suplente, eu fui o autor da lei do Corujão. Não tinha ônibus de madrugada em Brasília. Até hoje eu vou nos bares, os garçons me agradecem, porque quem é garçom antigo, sabe que as pessoas dormiam nos bancos de restaurante, dormiam na rodoviária até o dia amanhecer e ter ônibus. A partir da lei do Corujão, passaram a ter ônibus. Então, o propósito, né? Você está ali para quê? Você está ali para ajudar as pessoas, para ter uma cidade melhor. Então, eu sempre atuei com esse sentido e cada vez me considero com mais experiência, mais conhecimento, podendo ajudar mais a cidade a ter benefícios, o conjunto da cidade. E olhando as eleições assim passadas e tudo, você vê uma taxa de número de brasileiros assim que eles abstêm do poder do voto. É grande. Questão até para assim, votação pro executivo, que é para presidente e tudo. Eu vejo uma taxa assim, de pessoas que dizem muito. Você tem uma ideia por que de isso acontecer, das pessoas ter tanto descrença, às vezes, na política do Brasil, assim? Você tem alguma ideia? Não, veja bem, o desgaste da política e dos políticos é notório, né? Por um monte de bobagem que os políticos de diversos partidos cometeram ao longo da história. Por exemplo, os privilégios. A população que está ali ralando, rala, fica ali na fila esperando o ônibus demora, não tem um atendimento adequado na saúde e tal. Aí vem um deputado cheio de mordomia, verba indenizatória, dinheiro para passagem, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, o cara vai ficando revoltado. O cara vê a corrupção, as pessoas desviando dinheiro que podia estar melhorando a saúde, melhorando o transporte público, melhorando a educação. As pessoas vão se indignando. Então é natural que as pessoas estejam de saco cheio da política e dos políticos. Só que as pessoas têm que perceber, e muitas não percebem, que a melhor atitude não é se abster, se isolar da política. A melhor atitude é mudar os políticos. Exatamente. É procurar saber quem é que tem efetivamente compromisso com a cidade, olhar a história das pessoas. Votar em propostas, não na pessoa também. Votar em propostas e votar em valores, em condutas, mas não valores enunciados, porque é muito fácil falar é bonito, mas e a vida das pessoas? Como é que é? Eu me lembro, quando eu era deputado distrital, e eu nunca explorei isso politicamente. Eu vou contar um episódio aqui agora, já passaram anos. Os deputados distritais quiseram instituir o auxílio moradia na Câmara Legislativa. Eu fui o único deputado que fui contra. Eu quase apanhei. Quase apanhei, literalmente. No dia seguinte, teve uma repercussão terrível quando eu denunciei, aquilo foi para televisão, saiu no Fantástico, Jornal Nacional. Né? Então, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião dos 24 deputados distritais, sem assessores, e que eu fui ameaçado, assim, foi constrangedor. Os caras me xingando. Eu falei, minha gente, mas é um absurdo. Nós somos deputados em Brasília. Nós vivemos aqui, moramos aqui a vida toda, tivemos nossas casas. Agora a gente vai receber auxílio moradia, não tem sentido. Então, esse tipo de coisa, de conduta. Embora fosse uma coisa que eu nunca explorei isso politicamente. E é difícil votar contra isso, né? Tipo, imagina, você é o deputado. Aí chega um negócio que você vai ganhar. Aí chega, mas eu imagino desse jeito. E aí chega uma pessoa falando, agora quem vai ter que votar é vocês por um negócio que vai ser pra vocês. Aí é meio complicado. Mas aí é o que eu te digo, você tá na política pra um benefício particular ou pra um benefício coletivo? Exatamente. Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa e muitas outras coisas. E né? muitos estão particular, né? Agora, por isso que eu acho importante que a gente tenha a participação popular na eleição, é muito importante. A participação qualitativa das pessoas procurarem conhecer a trajetória dos candidatos, as propostas dos candidatos, se elas são efetivamente viáveis, então, para escolher seu voto. Porque se você não decidir, outros vão decidir por você e aí vai ser pior. Eu acho que mais que isso também, eu acredito que muita gente não sabe exatamente o papel, por exemplo, que vota senador, vota deputado federal, distrital, a vida toda, mas não sabe o papel de cada um e às vezes não busca nisso. E aí só não sabe o que um presidente faz, às vezes. Não sabe nada e simplesmente só pega e vota no dia que tá indo pra urna, pega um papelzinho e vota no primeiro que vê. E isso, o processo político, com o tempo, as pessoas vão adquirindo essa consciência, né? Mas
O Brasil tem uma democracia recente, Uhum. né? Parando do ponto de vista histórico, é muito pouco tempo que nós temos uma democracia. Então, e é muito importante a gente consolidar Não essa ensina isso na escola, né? Oi? Não ensina Pois isso na é. escola, né? Não se ensina adequadamente, ou seja... Ensina, mas É não muito adequado. decoreba. A gente tinha que fazer ter uma educação, que é outra questão que pô, nós estamos. Hoje temos novas tecnologias, hoje as pessoas têm tudo aqui no celular e tal. Você tem que ter uma educação muito mais de reflexiva, de diálogo, e não de competição. Outro dia eu vi